Olha, o Diário Oficial da União desta terça-feira tem 3 importantes mudanças na cúpula do governo federal. A principal é a nomeação de André Mendonça como novo ministro da Justiça no lugar de Sérgio Moro. Alexandre Ramagem foi confirmado na direção-geral da PF e José Levi Melo do Amaral Júnior assume a Advocacia Geral da União. E para saber um pouco mais os bastidores, esses nomes do governo Jair Bolsonaro, a gente segue agora para Brasília. Aqui conosco José Maria Trindade Zé Maria. Os nomes já eram esperados, mas havia muita especulação, né, Zé Maria? Houve uma mudança de última hora, viu, Tiago? Olha, até o ministro Jorge Oliveira considerou demais ser nomeado para o Ministério da Justiça. Ele é próximo demais da família do presidente Jair Bolsonaro. Os filhos do presidente o chamam de tio. Ele sempre esteve ao lado, foi assessor do deputado, do filho do presidente, né? O Eduardo Bolsonaro, e o pai dele era muito amigo do pai de Jair Bolsonaro. O novo ministro da Justiça, o advogado André Luiz Mendonça, é também ali próximo, mas profissionalmente. André Luiz Mendonça, o novo ministro da Justiça, desempenhava até ontem a Advocacia Geral da União. A decisão já está no Diário Oficial e assinada só pelo presidente Jair Bolsonaro. A praxe é que outros ministros assinem também decisões assim, mas dessa vez só o presidente. André Luiz Mendonça chegou à Advocacia Geral da União logo no governo de transição. Ele trabalhou na transição, com a grande experiência na Advocacia Geral da União e agora, como advogado-geral, participou de sessões do Supremo Tribunal Federal como representante do governo. Portanto, tem a interlocução no Supremo e sabe exatamente como funcionam os bastidores da mais alta corte do país, e isto é sim muito importante para o Ministério da Justiça. Ele, inclusive, é um dos cotados para assumir a vaga do ministro Celso de Mello, que sai agora em novembro, né? Ele é cotado e é evangélico, segundo palavras do presidente Jair Bolsonaro, terrivelmente evangélico. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança, aqui em Brasília. Portanto, o novo ministro da Justiça tem experiências no Supremo Tribunal Federal, conhece o mundo jurídico, advogado, pós-graduado aqui pela Universidade de Brasília. Agora, o nome mais esperado era mesmo a Diretoria-Geral da Polícia Federal. E aí, o presidente acabou colocando o Ramagem. Alexandre Ramagem é amigo do presidente também, mas não de tão longa data assim. Se aproximou do presidente quando assumiu a chefia da equipe de segurança, depois daquela tragédia lá em Juiz de Fora, quando o presidente recebeu uma facada. E aí ele se aproximou, acabou se aproximando dos filhos do presidente, e esta era a grande crítica do novo diretor-geral da Polícia Federal. Ramagem vai chegar na Polícia Federal e encontrar o órgão ali conflagrado, viu? Há desconfianças e dificuldades para uma atuação mais ampla dele na Polícia Federal. Houve, inclusive, um movimento para demissão coletiva na Polícia Federal. Depois, os próprios delegados entenderam que abrir as superintendências e órgãos importantes, cargos importantes na Polícia Federal, era facilitar a vida do novo diretor, que já chegaria encontrando o caminho livre para fazer todas as mudanças. Então, a decisão foi de não demissão e ele terá que conquistar espaço a espaço na Polícia Federal. Olha, Tiago, a decisão do presidente Bolsonaro veio horas depois do ministro Celso de Mello decidir pela abertura do inquérito no Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral, para investigar as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente Bolsonaro interferia na Polícia Federal, ou pelo menos tentava. É isso, Zé Maria. Agora, o Augusto Nunes, a leitura política, Augusto, da nomeação do novo ministro, ele ser um pastor ligado à igreja, isso atrai o eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, na sua avaliação, Augusto? Eu não dou maior importância a essa questão política. Eu acho que o que deve ser observado agora é o comportamento, se ele vai atender ao desejo do presidente Bolsonaro, que é o de conversar diariamente com o diretor da Polícia Federal, e com o ministro, ele quer ministros agora de absoluta confiança. Se isso acontecer, eu repito a expressão, vai haver
Vai haver um tipo de conúbio aí para honrar o Celso de Mello, vai haver um tipo de ligação incestuosa aí que não faz bem a nenhuma polícia e que não é previsto na Constituição, não é por aí. A Polícia Federal é um órgão de Estado, né? O Ministério da Justiça eu acho que vai ser esvaziado. Eu acho que na sequência desses acontecimentos vem o fatiamento do Ministério, que foi proposto quando o Sérgio Moro ainda chefiava o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e acho que vai ser criado o Ministério da Segurança para ser entregue a alguém também da confiança absoluta do presidente Bolsonaro. Rodrigo Constantino, e essas nomeações, hein, Constantino? Eu acho que a primeira boa notícia que nós temos que constatar é que não foi Jorge Oliveira, o Jorginho, né, o padrinho de casamento do filho do presidente. Eu acho que o grande mal do Brasil, da política brasileira, que ultrapassa barreiras ideológicas, que vai da esquerda à direita, é o patrimonialismo. É tratar a coisa pública, a república, como coisa nossa, como coisa privada, como um puxadinho, uma extensão da casa. É óbvio que a indicação tem que ser alguém de confiança, são cargos importantes, mas tem que esbarrar na questão meritocrática e tudo mais. O André Mendonça possui um vasto currículo, uma experiência e tudo que não era equivalente no Jorge Oliveira, fora toda a proximidade pessoal. Então, sem sombra de dúvidas, houve um recuo ali salutar, né? Assim como houve, por exemplo, na indicação de embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Vamos lembrar que o presidente dizia que queria dar ao filho o filé mignon mesmo, né? Houve muita crítica na época e ele soube recuar. Então, temos que reconhecer, fazer justiça. É um nome muito melhor. Para a polícia, gera essa desconfiança pela recém-proximidade, como apontou o Zé Maria. Mas é alguém que é bem visto dentro do meio, né? O Ramagem tem respeito pelos pares, né? Então, é o que o Augusto Nunes disse. Agora, acompanhar de perto, com lupa, para ver se há independência na atuação. Mas, acredito eu, que dos males o menor. Houve um recuo do presidente na questão da justiça, concordo que deve dividir o ministério, era poder demais concentrado em um só nome. Quando era o super-ministro Sérgio Moro, o herói nacional, todo mundo engolia, aceitava. Mas para a visão institucional do país, faz sentido dividir entre segurança pública e justiça. Ô Zé Maria, e para a gente fechar, ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apareceu, falou sobre a saída de Sérgio Moro, pisou em ovos, não quis falar muito, foi questionado sobre possibilidade de impeachment. Qual o bastidor desta reaparição, vamos dizer assim, de Rodrigo Maia? Tiago, o presidente da Câmara diz a interlocutores que não iria se ficar polemizando com Roberto Jefferson, com o presidente Bolsonaro, com filhos do presidente Bolsonaro, porque ele entendia que isso era danoso para a imagem dele e para o Congresso Nacional. E aí ele preferiu conversar primeiro com os líderes e, a partir daí, tomar um posicionamento. E o posicionamento dele principal é de que não vai abrir processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos por enquanto, e deixa o assunto exatamente para a Justiça. Ele já sabia desta decisão do ministro Celso de Mello de abertura do inquérito. Então, o presidente da Câmara está disposto a conversar com o presidente Jair Bolsonaro, né, de forma institucional, e isso deve acontecer nos próximos dias. O presidente vai voltar a conversar, repito, institucionalmente, não há chances de serem aliados ou próximos, e aí a situação começa a andar. Ontem mesmo o próprio presidente já falou do Congresso na votação de medidas na área econômica.